Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 8º ano, aula de número 26. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês anotarem e depois poderem responder as atividades e também para ajudar vocês a fixarem melhor o conteúdo. Então, por favor, não deixem de ter os materiais para as suas anotações em mão, ok? Então, vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos continuar um pouco a temática ali, movimentos sociais, porém vamos ampliar um pouco a nossa escala e ao invés de focarmos apenas aqui no Brasil, as questões que acontecem dentro do nosso território, hoje a gente vai expandir para a América Latina, para a região da América Latina. Então, qual é o nosso objetivo? É reconhecer os movimentos sociais presentes na região da América Latina. Então, vamos ver quais são. Então, resultados dos processos de concentração de renda, da riqueza e dos recursos naturais que acompanharam as políticas neoliberais. Lembrando que a gente já conversou, vocês já sabem um pouco o que é isso, política neoliberal, que aconteceu ali na virada ali dos anos 80 para os anos 90, que foi uma política de abertura comercial desses países aqui latino-americanos, que em alguns trouxe benefícios, para outros trouxe algumas questões que foram malefícios, enfim, essas políticas neoliberais ali, os novos movimentos sociais de base territorial, então levando em conta questões ali de ocupação, questões de terra, tanto no mundo rural como também aqui dentro do espaço urbano, emergiram nesse cenário latino-americano. Eles se formaram, por exemplo, em relação à identidade étnico-cultural, mais ali com relação aos movimentos indígenas, de respeito a questões étnico-culturais ali, de acesso à terra, de garantias ali de acesso, a carência ali, também os chamados movimentos dos sem, como os sem terra, os sem teto e sem trabalho, então uma vertente, um movimento dos sem alguma coisa ali, ou ainda em relação a um habitat compartilhado, por exemplo ali os movimentos dos moradores de favela, em reconhecimento, aquelas habitações, em reconhecimento a que aquela população existe e precisa de acesso e precisa de questões como qualquer outra população ali da cidade. Então, vamos conhecer alguns desses movimentos ali que são presentes nesse cenário latino-americano. O primeiro deles é o Exército Zapatista de Libertação Nacional, EZLN. O revolucionário Emílio Zapata, então isso é um movimento já mais antigo, ele começou com uma configuração lá no ano de 1910, entre 1910 e 1917, e hoje em dia ele veio com uma outra configuração, mas vamos entender isso. Então, esse revolucionário ali, Emiliano Zapata, lutou na Revolução Mexicana, que foi o primeiro grande movimento em prol das camadas mais populares ali e pelo estabelecimento de uma reforma agrária. Então, esse revolucionário, ele foi morto em combate ali entre aqueles anos ali. Então, houve essa luta durante 7 anos, na qual o Emiliano Zapata foi a figura principal, foi centrado na figura dele, essas lutas ali em relação principalmente à reforma agrária mexicana. Daí, já voltando para um ambiente mais moderno, um ambiente mais próximo ao nosso, no ano de 1994, um grupo de camponeses organizou um movimento inspirado nessa luta que foi empreendido lá na década de 1900 lá pelo Emiliano Zapata. Então, eles criaram o chamado Exército Zapatista de Libertação Nacional. Por isso que é Exército Zapatista, porque é em homenagem ali àquele primeiro revolucionário, aquela primeira figura que seria o Emiliano Zapata. Então, se formou inicialmente ali, essa mobilização de camponeses indígenas, e o seu grande intuito era colocar em pauta a urgência por transformações que atingissem diretamente as populações empobrecidas do México. Então, é um movimento que traz na sua configuração ali original, na sua gênese, na sua formação, indígenas, uma região ali do México indígena,
né, o que eles buscavam, né? Promoção da reforma agrária no país, o fim da marginalização, né, dessas comunidades indígenas locais ali, que são descendentes dos maias, né, os habitantes originais dessas regiões ali, assim como nós temos algumas tribos, né, aqui no Brasil que eram, né, nações indígenas originais, né, nessa região do México ali, os maias. A extinção do NAFTA, que é um acordo, né, entre o México e os Estados Unidos, né, com relação a políticas econômicas ali, combater a corrupção na política local, né, política mexicana. Então, esses pontos eram colocados por esses revolucionários atuais, ali a partir ali da década de 1994, né, para a configuração desse movimento. Então, ó, são indígenas, né, basicamente indígenas. E no ano de 1997, os zapatistas eles organizaram uma grande marcha. Essa marcha ocupou a cidade do México e reiterou as exigências, que são aquelas que a gente viu ali ainda há pouco. O governo mexicano, então, decidiu reprimir, né, de uma forma violenta, né, esses manifestantes zapatistas ali, e com isso, essa questão social mexicana, né, essas reivindicações que esse movimento estava trazendo em pauta, ganhou espaço na mídia internacional e chamou então a atenção, né, do mundo todo para essa crise social ali que estava acontecendo em solo mexicano, né, para essas questões levantadas pelo movimento zapatista. Então o mundo, né, essas questões ganharam luz, né, em relação ao restante do mundo. Então, né, esse movimento zapatista, ele tem como intuito principal, né, ele continua ainda hoje em dia, a continuar com essa cidadania mexicana e manter a cultura e a tradição indígena do passado. Então, atualmente, além, né, daquelas reivindicações primárias lá, hoje em dia esse movimento continua e o principal objetivo, né, na nossa atualidade hoje é realmente manter, né, com que eles consigam viver, né, mantendo essa tradição indígena que é passada de geração em geração. O Emiliano Zapata, né, essa imagem aqui ao fundo é aquele líder, o primeiro, né, que inspirou o restante do movimento. Depois a gente tem o MST no Brasil, nós já vimos, né, em relação a isso, então vocês já conhecem, é só contextualizando em relação aqui à América Latina como um todo, tá? Então o MST, né, busca uma reforma agrária progressista e integral, né, dentro das suas ações, contra a difusão do modelo da agricultura transgênica e o desenvolvimento dos chamados assentamentos, né? Fizeram, né, do MST um movimento social com grande relevância política. Então, lembrando que um dos principais pontos colocados, né, por esse movimento é a questão da reforma agrária. Assim como a gente viu ali com o exército zapatista, ali, com o início da Revolução Mexicana, lá em 1910, entre 1910 e 17, que era essa questão da reforma agrária, essa distribuição de terras lá no México, né, desde aquela época, aqui no Movimento Sem Terra também entra em pauta, entra em discussão essa questão da reforma agrária. A sua experiência, né, amplificou um processo de crescente mobilização e organização dos setores regionais rurais em nível regional. Então, o MST, ele inspirou, né, essas questões em outras regiões da América Latina, que estimulou a difusão, né, desse tipo de movimento, dos movimentos sem terra, em outros países latino-americanos, a exemplo da Bolívia e do Paraguai. Então, o MST inspirou, né, outros países a buscarem esse tipo de questão social. Então, mais uma vez, a reforma agrária, né, que é o principal ponto do MST. Depois a gente tem os piqueteiros. Os piqueteiros aconteceu na Argentina. Então, a origem dos piqueteiros está vinculada ao desemprego estrutural, né, de longa duração, que foi causado ali na região da Grande Buenos Aires, né, na Argentina, e em outras localidades também ali do interior. Foi iniciado por trabalhadores desempregados, egressos ali, né, saídos das empresas petrolíferas argentinas, a YPF ali, na década de 1990. Então, voltando àquela questão lá do neoliberalismo, a Argentina foi um país que foi
não teve, né, em relação a essa política de abertura comercial, não teve um resultado muito favorável. Então, isso acabou culminando nesse movimento social aqui, devido a essa alta taxa de demissão que gerou. O termo piqueteiros, então, se aplica às pessoas que utilizam o piquete como método de protesto. Mas o que é isso, né? É um método que consiste na ocupação e no fechamento de ruas, né, estradas ou pontes, onde se reivindica planos de ajuda para essas pessoas desempregadas, né, um amparo legislativo e melhorias, né, de infraestruturas locais. Então, o que acontece aqui, pessoal? Eles realmente fecham as ruas, né, colocam barricadas ali para que não possa ocorrer a transição, né, nessa via ali, e por isso eles ficaram conhecidos como piqueteiros. Assim, ó, o que quer que seja, né, que eles possam usar para bloquear ali a estrada é utilizado. Aí a gente tem movimentos também voltados contra privatizações, né? O que são privatizações? É quando uma empresa originalmente criada pelo governo, ela então vendida, né? É passada para iniciativa privada. Existe um leilão, existe uma forma de concessão ali, então ao invés de ficar sob administração governamental, essa empresa vai passar por uma administração privada. E tem alguns países em que a população, né, alguns movimentos sociais, então, alguns grupos, eles não aceitam esse tipo de transição, né, de um governo para outro, de um governo público para um governo privado, né, e ocorreram algumas manifestações em relação a isso, né, algumas organizações de movimento social quanto a isso. Então, a gente tem a Frente Ampla Cívica, né, de Arequipa, ali no sul do Peru. Essa frente foi contra a venda das empresas públicas do setor elétrico no ano de 2002. E tem também no Paraguai o Congresso Democrático do Povo, que ele se organizou para a revogação da lei que habilitou a privatização de empresas do Estado também no ano de 2002. Então, nesse ano, tanto no Peru quanto no Paraguai, existiam essas organizações ali da sociedade civil contra esse tipo de questão, contra as privatizações. Aí aqui a gente tem uma lista das organizações dos trabalhadores, então é a forma como os trabalhadores se organizam, né, em relação a essas demandas, né, quando eles querem reivindicar, quando eles querem colocar um tema em voga, em pauta ali, normalmente eles se utilizam, né, de algumas instituições, organizações. Então, a gente tem no Brasil a CUT, no Uruguai também a gente tem, na Colômbia, na Argentina, no México, na Venezuela. Então, tem uma olhadinha. Um ponto aqui bem interessante que a gente tem aqui, ó, no México e na Venezuela, é parecido os nomes, a sigla, ó, o INT também, ó, só que ó, União Nacional de Trabalhadores, União Nacional de Trabalhadores da Venezuela, então é bem parecido aqui. E a gente tem na Colômbia, também eles têm uma CUT lá, o CUT também. Então, só, né, nas atividades depois vocês precisam se atentar aonde que está cada um desses lugares aqui, né? As siglas correspondem a que região, né? E aí a gente chega na Cúpula dos Povos, né? O que foi a Cúpula dos Povos? Foi um evento paralelo a Rio+20, né? Que foi um evento em relação a questões ambientais, né, mundiais, que ocorreu no Rio de Janeiro. E essa cúpula que ocorreu dentro da Rio+20 foi organizado por entidades, né, da sociedade civil e movimentos sociais. Então, esses movimentos sociais latino-americanos estavam reunidos, presentes ali, discutindo, né, com o objetivo de discutir as causas da crise socioambiental, né, social e ambiental, apresentar soluções práticas, né, e fortalecer, né, essa relação desses movimentos sociais ao longo da América Latina. Então é isso, pessoal. A gente viu um pouco hoje, então, como que funciona essa questão dos movimentos sociais em uma esfera maior, que seria, né, aqui a latino-americana. Não é só no Brasil, né, a gente vê que não é só no Brasil que essa questão de terras, a reforma agrária ali acontece. Outros países também acabam sofrendo com essa mesma questão, então não deixem de fazer as atividades
E se vocês quiserem buscar mais informações sobre algum desses tópicos aqui, algum desses temas, não deixem de fazer isso, busquem mais informações e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!